Olá a todos, eu sou o professor Rogério Taigra e vamos agora para a nossa terceira aula prática do curso sobre geoprocessamento para estudos de bacias hidrográficas. Lembrando mais uma vez que essa aula é apenas uma revisão da aula já ministrada remotamente, portanto não terá todo o aprofundamento teórico que já foi discutido com vocês, ok? Vamos nos deter principalmente às etapas práticas. E como tema da nossa aula de hoje, nós teremos vamos ver como criar o mapa hipossométrico, ou seja, de altitude, e o mapa de declividade a partir de um modelo digital de elevação com o QGIS. Já estamos com nossa base criada, então temos a base do município de Apodi, já com o limite municipal, rios, reservatórios, solos e vegetação, e também o modelo digital de elevação correspondente ao município. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é modificar o estilo de visualização, ou seja, a simbologia que está aqui no MDE. Por quê? Embora a escala de cinza nos permita já visualizar algumas feições, ela não é intuitiva, ela não é agradável visualmente. Então, nós vamos aprender agora a atribuir cores em função da altimetria. Para tanto, vamos clicar aqui duas vezes sobre a camada Apodi MDE para acessar as propriedades. Vou até a categoria Simbologia. E aqui no tipo de renderização, que normalmente se inicia em banda simples cinza, nós vamos modificar para a banda simples falsa cor. Quando isso é feito, um cuidado que deve-se ter é, inicialmente, verificar as configurações de valor mínimo e máximo. Sempre verificar se a opção mínimo e máximo está selecionada. Se estiver ok, caso não, você deve marcá-la. Vamos verificar aqui também a precisão. Normalmente vem na opção estimada rápido e nós vamos modificar para real mais lento. Vou mandar aplicar e vocês vão ver que o valor mudará um pouco aqui. Posso minimizar esse menu. Vou agora escolher o meu método de interpolação. Vamos inicialmente trabalhar com o linear e a rampa de gradiente de cores. Essa rampa de gradiente de cores nós podemos escolher entre várias disponíveis no QGIS. Se viermos aqui, por exemplo, a todos os gradientes de cores, temos uma gama enorme de opções. Mas nos trabalhos geralmente relacionados à altimetria, a mapas de relevo e mapas hipossométricos, normalmente tem se empregado no Brasil a rampa Red, Yellow, Green. Essa aqui, RDYLGN. Tá? Vamos escolher essa rampa. E mais um detalhe, quando nós escolhemos a rampa Red, Yellow, Green, normalmente ela atribui automaticamente aos menores valores a cor vermelha e aos maiores valores a cor verde. Ou seja, valores quentes, né? Cores quentes nos menores valores e cores frias nos maiores valores. Mas existe uma recomendação que se faça o oposto. Nós devemos associar valores menores às cores frias e valores maiores às cores quentes. Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar nessa setinha ao lado e vou inverter o gradiente de cores. Quando faço isso, ocorre a mudança automaticamente da ordem. Agora sim, nós temos cores frias nos valores menores e cores quentes nos valores maiores, ok? Podemos mudar o modo de mistura que está contínuo, o modo de classificação, melhor dizendo. Posso mudar para intervalo igual. E quando eu mudo para intervalo igual, eu abro a opção para determinar o número de classes que eu quero, por divisão de altitude. Então, vou aqui em classifica e posso modificar. Vamos colocar, por exemplo, 10 classes. É um número grande de classes para altimetria, mas só para exemplificar. Vou mandar classificar, aplicar e ok. Vejam só o que aconteceu agora. Eu tenho as colorações vermelhas aplicadas nas regiões com altitude maior, como nós vemos aqui, e a coloração para os tons de verdes aplicados nos locais com altitude menor, como nós temos aqui normalmente no leito dos rios. Fica mais fácil de interpretar a partir desse tipo de simbologia. Se eu clicar aqui ao lado da camada Apodi MDE, eu já tenho uma legenda relacionando cada cor com o valor de altimetria. Mas normalmente
não se recomenda utilizar interpolação linear para dados de altimetria. Então, para resolver isso, podemos clicar aqui 2 vezes novamente na camada, e eu vou modificar agora a interpolação de linear para método discreto. E vou mandar classificar. Veja que agora eu crio classes de variação, não mais valores exatos, classes de variação. Vou mandar aplicar. E a principal diferença é que agora eu tenho uma divisão clara entre as classes de altimetria. É possível ver claramente aqui as divisões existentes. Ok? Então, fica aqui visualmente mais agradável até e fácil de interpretar os resultados. Automaticamente a legenda aqui ao lado também se atualiza. Bom, agora vamos atribuir outra informação a esse arquivo, esse modelo digital de elevação, para facilitar a interpretação. Vamos aplicar um sombreamento para nos dar a ideia de profundidade, porque da forma que está, embora nós já tenhamos as cores, como elas estão, podemos escrever assim, chapadas, dá uma impressão de que não há profundidade. E se eu estou trabalhando com altitudes diferentes, obrigatoriamente eu tenho níveis de profundidade diferentes. Eu quero representar isso. Para tanto, eu vou usar uma ferramenta do menu Raster. Em Análise, nós temos a opção Sombreamento. Vamos clicar em Sombreamento. E o que é que eu vou fazer? Ele primeiro me pergunta qual a camada de entrada. E nesse caso, a camada de entrada será exatamente APODI MDE, tem que ser um modelo digital de elevação, e esse é o único que temos no momento, né, para APODI. Desligamos o MDRN. O número da banda, um MDE só tem uma banda, então é a banda 1 mesmo. E essas informações aqui são relacionadas ao tipo de sombreamento que eu vou gerar. Aqui relacionado principalmente ao ângulo do Sol e como será gerado esse sombreamento. Normalmente nós deixamos esses valores padrão, tá? Esse pode ir de 0 a 360, mas normalmente se deixa 315. E esse pode ir de 45, de 0 a... Aí não tem um valor máximo, mas o recomendado é 45, tá bom? Bom, e o que é que eu mudo aqui? Como a região no Rio Grande do Norte como um todo ela é muito plana, uma coisa que a gente costuma modificar é o fator de exagero vertical, que ele vai tornar as diferenças de altitude mais perceptíveis. E como a região é muito plana, se eu deixar um aqui, praticamente eu não vejo profundidade. Então, um valor que eu costumo utilizar, por já ver bastante também na literatura, é 3. Valores muito altos também causam muita distorção e acaba prejudicando a interpretação. Então vamos utilizar 3 no valor de exagero vertical, fator Z. Vou mandar executar. Aguardar, já concluiu. Veja que ele já gerou o meu arquivo de sombreamento. E olha como ele é interessante. Ele dá a sensação de textura ao nosso raster, né? Já começa a mostrar uma sensação de profundidade. Lembrando que isso aqui é um arquivo temporário, então vou clicar com o botão direito do mouse, exportar, salvar como. Vou indicar o caminho do local onde eu quero salvar. Nesse caso, dentro da pasta BHGEL APODI, nós vamos chamar de APODI sombra. Ok? Vou salvar. O sistema de referência de coordenadas é o mesmo, não preciso modificar, nenhum outro dado precisa ser modificado. Vou dar um OK e aguardar ser gerado o arquivo permanente. O arquivo sombreamento eu já posso remover. E agora no arquivo APODI sombra eu vou mudar um pouquinho a sua simbologia e transparência para melhorar essa visualização. Nós vamos dar aquela sensação de profundidade dentro do arquivo APODI MDE. Como é que nós fazemos isso? Abrimos as propriedades de APODI sombra, clicamos 2 vezes sobre a camada. Primeira coisa que eu vou modificar é a transparência. Então eu vou vir na transparência e vou reduzir aqui, ó, opacidade global está em 100%, ou seja, zero de transparência. E vou mudar para 50%. Posso até tentar valores menores, maiores, isso aí vai de cada um. Então recomendo que vocês testem. Vou modificar a transparência para 50%. E na simbologia, e esse é o pulo do gato, na categoria renderização de cor, eu vou modificar o modo de mistura que está em normal para multiplicar. O que é que ele vai fazer? Ele vai puxar as informações, vai multiplicar a informação da camada que está abaixo, que no caso é a APODI MDE.
Vou mandar aplicar, dar um OK, e olha só como fica bem bacana a visualização, mostrando o nosso relevo agora com a textura e com a sensação de profundidade. Ok? Então nós temos aqui já o nosso relevo apresentado, né, o nosso mapa com as altitudes, e temos também o arquivo de sombreamento para dar essa impressão de textura e profundidade. Mas temos um detalhe, nós vamos gerar agora o mapa hipossométrico. E o mapa hipossométrico, por definição, ele associa as informações de altitude a cores, mas ele associa de forma ou no modo de dado discreto. O que isso quer dizer? Eu não tenho números quebrados, eu tenho que trabalhar com classes fechadas. Para isso, nós vamos fazer uma reclassificação desse raster, estabelecendo as nossas classes. Então vamos lá. Apodi, vou olhar aqui novamente a informação dele. A menor altitude de Apodi é 24 e a maior 292. Então eu quero quebrar isso em classes. Posso quebrar a cada 100 metros, posso quebrar a cada 10, a cada 200 metros, a cada 50. Isso vai depender de onde você está trabalhando. No caso de Apodi, como a altitude varia de 24 a 292, se eu colocar de 100 em 100 metros, eu vou acabar colocando classes muito extensas e vou perder muita informação. Então, eu tenho que utilizar uma divisão menor. Se eu colocar de 10 em 10 metros, aí vai acontecer de eu ficar com muitas classes. Isso também dificulta a interpretação. Torna o nosso mapa hipossométrico muito poluído, certo? Então acaba dificultando a interpretação. Então, nesse caso, a minha sugestão é trabalhar com classes de 50 e 50 metros. Bom, como é que eu faço essa reclassificação? Nós vamos utilizar um algoritmo do GRASS, certo? Ou GRASS, como queiram pronunciar, que fica disponível aqui, ó, no menu Processar, Caixa de Ferramenta. O nome do algoritmo, eu já tinha usado, então estava salvo aqui o nome, é R.Recode. Quando eu digito R.Reco, já aparece aqui, ó, a opção. Então, o R é de raster, é um algoritmo do GRASS. GRASS é um algoritmo da classe raster e o nome dele é R.Recode. Eu vou abrir aqui o algoritmo. Ele me pergunta qual layer, né, ou qual camada eu quero utilizar para reclassificação ou para recodificação. No caso, será de fato a Apodi MDE, já que é ela que tem a informação de altimetria. E ele me pergunta aqui quais são as regras para a reclassificação. E é isso que nós vamos fazer agora. Como é que eu informo essa regra de reclassificação para ele? Eu preciso criar um arquivo de texto. Normalmente nós utilizamos um arquivo do bloco de notas ou outro aplicativo de texto que vocês tiverem, mas como é o bloco de notas, vou abrir o bloco de notas e ele é muito simples. Eu vou digitar aqui as minhas classes. Então a primeira classe ela vai da altitude 0 até. Então como é que eu coloco até? 2 pontos. 50 metros. Bom, e de 0 a 50 metros será o quê? 2 pontos. Será a minha primeira classe, ou seja, classe 1. Vou escrever agora a minha segunda classe, que vai de 50 a 100 metros. Mas tem um detalhe. Se eu coloco assim, ó, 50 a 100, que será 2 pontos, a minha classe 2, nós teremos um problema. Por quê? O algoritmo não vai conseguir entender como é que 50 é da classe 1 e ao mesmo tempo é da classe 2. Então, o que eu tenho que diferenciar esses limites de alguma forma. E o recomendado na literatura é que nós coloquemos 5 zeros e 1. Né? Então, seria uma quebra decimal mínima. Qualquer variação acima de 50 já passa para a classe 2. Então, eu coloco 50, ponto. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ou seja, um pouquinho acima de 50, quase nada, já vem para a classe 2 e o algoritmo consegue diferenciar. Entende que 50 é diferente de 50,000001. Ok? Então, classe 2. Próxima classe será de 100, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, até 150. Será a nossa classe 3. E assim eu procedo. 150, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 pontos, 200 será a nossa classe 4.
de 200, 1, 2, 3, 4, 5, 1, até 250 será a nossa classe 5, e de 250 ponto 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 pontos, até 300 será a nossa classe 6. Por que 300? Porque a Apodi não tem nenhum local com altitude superior a 300 metros. O máximo é 290 metros. Então, para ficar um valor fechado, nós colocamos 300. Certo? O que é que eu faço com esse arquivo? Vou salvar na minha pasta. Na minha pasta BHGEL, dentro de raster ou dentro de Apodi, melhor. Tenha cuidado, não deixe esse asterisco aqui porque ele dá erro na hora de salvar. Apago o asterisco e coloco regras, underline, alt, ou seja, regras de altimetria. Vou salvar. Posso fechar esse bloquinho de notas, já está salvo. E agora, aqui, onde ele pergunta pelo arquivo contendo as regras, venho aqui na reticência e vou procurar na minha pasta onde está esse arquivo, né? O arquivo txt, estava dentro da pasta Apodi. Vou abrir e posso mandar executar. Vamos aguardar ele concluir a execução. Concluiu. E o que foi que ele fez? Já criou para mim o arquivo recoded aqui que vocês estão vendo, ó, com as classes separadas. Um detalhe, quando eu clico aqui, vocês vão ver que ele criou muito mais classes do que as que eu quis. Mas ele só atribuiu cores às que eu quis, tá? Lembrando que isso é um arquivo temporário, vamos exportá-lo para poder transformar em um arquivo permanente. Exportar, salvar como. Indicar o local onde vamos salvar. Então esse aqui será Apodi, underline IP. Por que IP? A abreviatura ou abreviação de hipermétrico, já que já é o mapa, nosso modelo hipermétrico. Vou salvar. Posso dar um OK. Ele vai carregar aqui, ó, e veja que é Apodi hipermétrico. Vou retirar o recoded, é temporário, não preciso mais dele. Veja que a Apodi hipermétrico, ele já vem separado por classes, e aqui a variação já vai de 1 a 6, que são as classes que nós criamos, tá bom? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos atribuir uma rampa de cores, a Apodi IP. Então, botão direito propriedades, ou clica 2 vezes na camada, vou até a categoria simbologia, modifico de banda simples cinza para banda simples falsa cor. Aqui já está o mínimo 1 e máximo 6, então só tem esses valores. E nesse caso, como nós já separamos em classe, devemos deixar o interpolador como linear. Mas, professor, está quebrado aqui, os valores estão quebrados. Sim, porque o modo está contínuo e nós só temos 5 classes. E nossa classificação aqui tem 6. Então, o que eu faço? Mudo para intervalo igual e acrescento uma classe. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola. Vou mandar aplicar. E antes de fechar, eu já modifico aqui o rótulo. Aqui é o valor total, e esse eu não consigo modificar, ou até posso, mas não é interessante. E aqui é o rótulo, é o que vai aparecer aqui na legenda. Então, eu vou mudar isso aqui para de 0 a 50 metros. O de baixo, de 50 a 100 metros, nas mesmas classes que nós colocamos lá, quando definimos a nossa regra de classificação. De 100 a 150 metros, de 150 a 200 metros, de 200 até 250 metros, opa, foi demais, e por fim, de 250 até 300 metros. 300 metros, show de bola, vou mandar aplicar, veja que já mudou aqui na legenda, vou dar um OK, e olha que bacana, agora eu já tenho aqui o meu mapa hipermétrico do município de Apodi, ok? Isso aqui era o mapa da altimetria, o meu MDE bruto, então isso aqui não é o mapa hipermétrico, porque ele não obedece às regrinhas que nós falamos, está em classes discretas, né? Números fechados, como esse agora está, e representando as altimetrias por cores, beleza? O que é que nós vamos fazer em seguida? Posso até desligar esse MDE aqui, Apodi, já que já temos a altimetria. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos gerar o mapa de declividade.
E a partir do mapa de declividade, nós vamos classificar o relevo do município de Apodi. Como é que nós fazemos isso? Vamos aqui em raster mais uma vez, análise, e vamos até aqui, ó, opção declividade. Vamos abrir esse menu, declividade, ele pergunta qual a camada de modelo digital de elevação que você vai usar. Nós não vamos usar a Y-métrica, porque ela já foi modificada, já foi recodificada, vamos usar a original, no caso, Apodi MDE. Nos faz essa pergunta. A única coisa que eu vou modificar aqui é a banda 1, só temos ela. Razão entre unidades verticais e horizontais não vamos modificar, vamos deixar 1 também, ok? Que é o valor padrão. E o que é que eu vou modificar aqui? Eu quero que ele expresse a declividade como porcentagem, porque é mais comum para nós, é mais fácil interpretar a declividade por porcentagem do que por graus, ok? Então vamos marcar essa opção, declividade expressa em porcentagem, é a única coisa que nós vamos modificar, e vamos mandar executar. Já concluiu a execução, posso fechar aqui a telinha do algoritmo, e veja só, esse é o arquivo de declividade gerado. Olha só, que interessante. O que é isso? Veja que ele mostra a menor declividade que nós temos, seria 0,01, ou seja, plano, um relevo plano. E aqui a maior, que seria 36%, certo? Muito provavelmente nessa região que fica na borda da chapada do Apodi. Então essas colorações que vai se colocando aqui é a declividade que se tem no terreno. Nós temos também declividades maiores, principalmente na região que drena para os cursos d'água, né? A região que é drenada para os cursos d'água. Bom, podemos modificar essas cores, mexendo na simbologia. Então, seguindo a mesma lógica, está com banda simples cinza, modifico para banda simples falsa cor. E vou modificar essas cores aqui. Primeira coisa, configuro os valores, vejo se está tudo ok. Então, configuração de valor mínimo e máximo, ok, mas aqui está estimada. Vamos modificar para real e vou aplicar. Ó, veja que os valores já se modificam, então nós temos, na verdade, uma inclinação superior que havia sido apresentada lá, certo? E aqui, a mesma coisa com a rampa de cores. Por hora, vou apenas inverter porque eu quero valores ou cores quentes nos valores maiores e cores frias nos valores menores. Então, clico aqui na setinha, inverter gradiente de cores. Posso aplicar, dar um OK e vejam só, aqui mostrando a declividade no município de Apodi. Vejam que aqui nós temos, principalmente nessa região aqui da Chapada, realmente as declividades mais elevadas, tá? Aqui nesse local. Então, temos aqui a nossa declividade mais elevada. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou classificar essa declividade. Vou classificar essa declividade como? Nas classes de relevo propostas pela Embrapa. Como é que eu vou nas classes de declividade propostas pela Embrapa, né? Melhor dizendo. Onde eu acho essas classes? Posso procurar aqui na internet. Vamos ao Google. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, classes de declividade Embrapa. E vai aparecer para a gente esse primeiro link, já mostrando algumas. Vou pedir para ele mostrar todas as linhas, né? Ele vai abrir aqui para mim. E ele vai me dar essa informação, essa primeira parte da tabela aqui, que é o que eu quero. Então, o que é que eu faço, pessoal? Eu vou criar um TXT com essa informação para reclassificar ou recodificar, que nem nós fizemos com a altitude. Então, o que é que eu faço? Vou abrir um TXT. Opa, né? Bloco de notas. Eu acho que eu fechei o que eu estava olhando. Não, tá aqui. Vou abrir um TXT, vou colocar até aqui do lado dessas classes para facilitar, ó, me interessou essa informação. E eu vou colocar assim, ó, de 0, 2 pontos a 3% será classe 1. De 3, aí coloco ponto, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, número 1, 2 pontos até 8 será classe 2. E por aí eu vou, de 8, ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, até, no caso, 20%,
será a classe 3. De 20, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 pontos, opa, linha errada, até 45, será a nossa classe 4. Cuidado com a digitação aqui, qualquer simbolozinho desse que for errado, dá erro no algoritmo, tá bom? Vamos lá. De 45, aí coloco 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Até 75, nós temos a classe 5. E veja só, o último tipo de relevo, ele é acima de 75. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou digitar ó, de 75.0001 até quanto? Quando eu quero dizer que é acima desse valor, basta colocar o asterisco. Ou seja, acima de 75 será a nossa classe 6. Compreenderam? Então, acima de 75% até, aí o asterisco significa que é acima dele, não importa até onde. Sendo acima de 75, será a classe 6. Beleza? Vou agora salvar esse arquivo. Dá um tempinho para vocês verem com calma. Quem quiser fazer print, alguma coisa. Salvar. E vamos colocar dentro da nossa pastinha. Vamos chamar de regras. Agora não é mais altimetria, é relevo, regras, rel, ok? Vou salvar. Posso fechar isso aqui. E vou agora voltar ao QGIS e recodificar o mapa de declividade. Clico 2 vezes sobre o R-Recode. Ele me pergunta qual arquivo ele vai usar. E veja que erro que eu ia cometer. Eu estou trabalhando com arquivo temporário ainda, né? Eu não exportei ele. Botão direito, exportar, salvar como? Passa pela mente muitas vezes, né? Então, vou aqui e vou colocar Apodi Declive, ok? Ou Apodi Deck. Salvar, vou dar um ok. Vou refazer o que eu fiz antes com ele, tá certo? Vou mexer na simbologia, rapidinho aqui. Banda simples, falsa cor, não faz muita diferença para o recode, mas só para ficar igual. Mínimo e máximo, real mais lento, vou aplicar e vou inverter o nosso gradiente de cores. Aplicar, ok. Pronto, agora está igual como estava antes. Show de bola. Vou abrir o R-Recode, mais uma vez. Pergunta qual a minha entrada, vai ser o Apodi Deck, né, o Apodi Declividade. E qual o meu arquivo contendo as regras. Vou aqui na reticência e vou buscá-lo. Regras, rel, ok? Abrir, executar e aguardar o nosso resultado. Já foi concluído. Está aqui o recoded, né, que nós fizemos. Beleza. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos atribuir uma rampa de cores e uma simbologia para ele, uma legenda, né? Ó. Mais uma vez, o que é que ele traz? Várias classes criadas, certo? Só que aqui nos interessa são as que vão de 1 a 5, né? Porque o 6 ele não classificou porque não temos nenhuma declividade superior a 75% aqui em Apodi. Mas vamos por partes. O que é que eu vou fazer? Vou exportar. Salvar como. E agora esse arquivo será o Apodi. Qual o nome que nós vamos dar a ele? Rel ou relevo, né? Apodi relevo, para ficar bonitinho. Vamos lá. Apodi relevo. Está aqui já. Vou dar um OK. Veja que ele me mostrou 5 classes. Vou remover essa camada. E agora eu vou mexer na classificação dele, como fizemos antes. Clico 2 vezes sobre a camada, venho em simbologia, mudo para banda simples falsa cor. O valor varia de 1 a 5, certo? Já temos as 5 classes criadas. Por que 5 classes? Porque não foi identificada, nesse caso, vamos verificar se tem alguma alteração. Ó. Mínimo e máximo, configuração de valor. Vamos mudar para real mais lento, aplicar. Veja que não há alteração do valor aqui, ficou 1 a 5. E o que é que nós vamos fazer? Vamos mexer aqui no gradiente de cores e inverter as cores, ok? Então temos 1, 2, 3, 4, 5 cores correspondentes à nossa declividade. Vou aplicar mais uma vez,
dá um OK. Posso clicar aqui também em intervalo igual, não vai modificar, já que temos 5 classes, certo? Mas vamos aplicar, dá um OK. E agora nós temos aqui o mapa de declividade para o município de Apodi. Tá bem? Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Aprendemos a criar simbologia para o modelo digital de elevação. Aprendemos a criar o raster de sombreamento, que vai nos dar a ideia de profundidade. Aprendemos a criar o nosso mapa hipossométrico, através da reclassificação do MDE. Aprendemos a criar a declividade e a partir da declividade nós aprendemos a criar o mapa de relevo. E só para concluir, para ficar a legenda bonitinha aqui, vamos colocar a nomenclatura do relevo que é usada pela Embrapa. Então, plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado e montanhoso. Em Apodi nós não temos escarpado. Então eu vou retornar aqui, clico 2 vezes aqui, né, no rótulo, plano, suave ondulado, ondulado, terceiro é forte ondulado, o quarto na verdade, forte ondulado, e por último, montanhoso. Ok? Vou aplicar, dar um OK e agora minha legenda já está organizada aqui ao lado. Certo? Então, mais uma vez, meninos, vão apertar botão, vamos botar para rodar, trabalhem, tentem gerar os modelos de vocês. Lembrem-se que o aprendizado é um processo contínuo de erros, então vocês têm que errar muito para aprender. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.